que a mídia é meio perversa, né? Sabiam que ia dar esse errado das apostas, sabiam que ia dar problema, né? E também na parte que não agrega muita coisa de boa, né? Quem é que vai se divertir exatamente com isso aí? Isso é uma jogada ensaiada para causar um problema. Mesmo com as pessoas que não se viciaram, que jogam de uma maneira tranquila, que não tem problema. Mesmo para esse negócio de jogar com uma telinha, qual é a graça desse troço? Não, falando sério, qual é a graça? Né? Agora, se tu jogar com teus amigos, vão apostar quem vai ganhar, etc., que tu conhece o jogador, eu tô apostando com ele, né? Isso tem graça. Isso é legal. Ganhei, dá aquela flauta, o churrasco, aquela coisa toda. Isso tem graça. Isso é interação social. Isso é saúde mental. Um jogo. Agora, tu sozinho, numa telinha, pelo amor de Deus, né? É a receita pro problema. É diferente jogar o Mario, aqueles Atari, aqueles troços antigos, do que jogar esse jogo aqui É eticamente diferente também. São coisas diferentes. Esse jogo de azar aí, aposta, Paraná, tem uma má fé na origem. Não tem congresso dos jogos de azar no mundo que reúne um monte de adolescentes que não tem jogos de videogame. Se reúne para fazer, fala, tem interação. Não tem esses troços, não tem esses eventos? Qual é o evento que tem sobre jogos de apostar nos jogos de azar? Se eu não me engano, as apostas online, essas apostas digitais foram liberadas no Brasil em 2023. Eu não tenho bem certeza disso, mas parece que foi esse ano. Se tornou a crônica de um problema anunciado. Quando liberaram isso, a gente sabia que íamos lidar com a questão do vício. Pessoas ficarem adictas às apostas, né? Até porque há uma propaganda massiva disso. Tanto nos canais abertos da televisão, nos canais pagos, nos celulares, em tudo que é lugar, vai ter alguém oferecendo algum jogo. Tem uma faixa da população que vai ter uma tendência a se viciar. Né? Que vai ser impulsiva, que vai clicar ali e vai primeiro fazer uma aposta, depois vai pensar se pode ou não pode. Né? Depois vai pensar se aquele dinheiro estava disponível ou não para isso. Né? Claro que vai ter uma grande parte das pessoas que vão lidar naturalmente com isso. Mas a situação é um potencial de destruição de vidas, de economias, de famílias, etc. Porque abre um leque enorme de possibilidades. É como se o pessoal discute aí tanto, deve liberar o porte de arma, não deve liberar. Tem direito, não tem direito. Essa é uma discussão nacional em vários lugares do mundo. Liberar o jogo é como dar porte de arma para todo mundo, arma de qualquer calibre. Se virem vocês agora, hein? Sem nenhum controle, sem nenhuma gestão disso. Né? Análise de pessoas de risco, como é que pode fazer, como é que pode se inibir isso. Agora começaram a conversar alguma coisa para tentar evitar comportamentos de risco nesses jogos online, mas o estrago já está feito. E essas coisas podem viciar e já criaram problemas para muitas famílias, né? E agora vão ter que lidar com isso também, vão ter que pensar, né? As pessoas pensam sobre isso, falam sobre isso, essa questão do vício de jogos eletrônicos. Né? Agora é uma coisa que vai se incorporar na clínica psiquiátrica, assim como tem vício com drogas, vício com, sei lá, pornografia, vício com, né? Tem o vício com jogos, né? É uma coisa que nós vamos passar a conviver com isso. E tem que ter estratégias de tratamento para isso. Essa outra questão levantar, assim, a associação desses jogos eletrônicos aí com a promessa de renda extra, né? Na realidade, a informação de que esses jogos de azar, de qualquer natureza, a pessoa tem 99,9% mais chance de perder do que ganhar, isso é milenar. Isso é secular. Isso aí, qualquer um sabe. Não precisa ter um nível intelectual superior para saber que isso é uma falácia. Isso é uma mentira. O que nos causa impacto, né, é que pessoas caiam nisso. Tá? Então, para a gente pensar que as pessoas caiam nessa situação, que é uma situação que, como eu falei agora, de fácil previsão, que o sucesso é o que vai, o insucesso é o que vai acontecer, a bancarrota é o que vai acontecer, faço as contas, pessoal. Quantas pessoas acertam na Mega por ano? E quantos milhões apostam? Aqueles milhões todos perderam para um ganhar. Bom, está feita a conta. Né? Mas então as pessoas acabam
caindo nisso. Apostar num cartãozinho da Mega Sena tem um significado. Tem que levantar da tua cadeira, tem que ir até uma... Agora dá para fazer na internet também, mas até bem pouco tempo tu tinha que entrar numa casa lotérica, fazer a tua aposta, parará, e fazer. Agora já dá para fazer isso lá. Mas vamos fazer esse raciocínio que a pessoa tem que se movimentar. Então, tem uma ativação, tem vários, digamos, momentos que a pessoa pode desistir e se autocontrolar nesse processo. Estou com preguiça de ir até a loja, isso, não vai. Agora, na palma do celular, não, né? Ainda mais se a palma do celular fica piscando para ti, que tu tem que fazer aquilo. Aí a pessoa acaba, em algum momento, entrando nisso, né? E se eventualmente ganha uma oportunidade, acende uma luz no cérebro, assim, de princípio de prazer, poxa, eu vou querer isso aqui mais, e aí começa a roda da derrota da pessoa, né? Então, aí já entra numa psicopatologia do vício, né? Aí já entra numa doença, aí já caracteriza uma doença. A pessoa que perde tudo que tem num jogo eletrônico, ela está doente, né? Mas não é só um... O problema é que agora se abriu um leque para que essas pessoas possam fazer isso. As pessoas que têm essa tendência a se envolver com isso. E uma propaganda descarada, virou um cassino. Nós somos um cassino aberto, Las Vegas a céu aberto, né? Em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil. Então, isso é um problema não só da área médica, mas eu acredito que é um problema da área governamental, como é que vai lidar com isso, né? Mas isso já foi criado, agora nós temos que conviver com isso aí. Agora, como eles vão lidar, vai ser tratando a doença mental, tratando o vício. Sim, tá certo. Agora vamos ver, o problema existe, né? Então, nessa questão, assim, a pessoa já ficou adicta a isso, já está jogando em demasia. Então, a gente passou de uma questão de um hábito, só de um desejo, só de fazer uma apostinha para se distrair, para gozação, para estar no resultado de um jogo com os amigos, já passou disso, né? Já caracterizou uma dependência. Então, a partir daí, isso virou um problema médico, né? Ela vai... Um vício, assim como tem vício em drogas, vício em outras coisas, né? Há vício, quer dizer, comer compulsivo, que também é um tipo de vício. Há um vício em jogo. E a partir daí vai ter que ser tratado como uma psicopatologia, tratar a dependência ao jogo. Essa pessoa vai precisar de um psicólogo, essa pessoa vai precisar de um psiquiatra, ela vai precisar provavelmente de uma abordagem não só da psicoterapia, de algumas medicações que inibam um pouco essa impulsão, fazer um diagnóstico mais amplo dela para ver se ela não tinha um outro diagnóstico que levou ela a ficar viciada no jogo, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, agora pensando alto aqui, a pessoa tem um transtorno de hiperatividade de déficit de atenção que torna a pessoa mais impulsiva. A pessoa age e depois pensa. Então, se ela tem acesso fácil a isso, a situações que permitam ela ter uma atitude impulsiva ou convidem ela a ter uma atitude impulsiva, ela provavelmente vai se viciar isso com mais rapidez. Então, no tratamento dela vai ter que se tratar o vício, vai ter que tratar a pré-condição que levou ao vício também. O problema que era, no início, só um problema social, né, virou um problema médico e assim deve ser tratado. E é possível tratar isso? É possível. Pessoas se recuperam, mas precisa se engajar num processo de tratamento. Dentro para a gente de muita dificuldade, é muito árduo superar essas coisas, é muito difícil, não é uma barbada. Tratar uma depressão, para nós, médicos, é uma barbada. A gente vai ver os sintomas, vai dar um antidepressivo e muito provavelmente a pessoa vai melhorar. Apesar de alguns trabalhos mostrarem uma certa resistência, certo? Se tu fizer só dar o remédio, tu vai ter dificuldade, mas se tu fizer o remédio e a terapia, tu aumenta muito a chance de melhora, né? E de a pessoa se recuperar. Quando eles fazem esses trabalhos que dizem só 70% melhora com o tratamento, só 50%, é só tratamento farmacológico. Eles não estão fazendo tratamento psicoterapêutico. Tu bota a psicoterapia, muda tudo. Somos dois. A psicoterapia sozinha tem um valor. O fármaco sozinho tem um valor, mas os dois juntos têm um valor muito maior.